Querido irmão, querida irmã, abra a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 30 e nós vamos ler alguns versos aqui a partir do 34. E a minha pregação hoje é: o que precisamos oferecer a Deus para que Ele aceite o nosso culto a Ele. Isso é muito importante. Talvez uma das pregações mais importantes que eu estou fazendo aqui na igreja. E eu quero que você preste muita atenção e peça para que o Espírito Santo abra sua mente e seu coração. Êxodo 30, do 34 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porá diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo, será para vós outros santíssimo. Porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor, isto é, separado para o Senhor, só para Ele. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Oremos a Deus. Senhor Deus, eu peço que a Tua palavra pregada, anunciada, proclamada, profetizada nessa noite, Senhor, venha trazer impacto, ensino, venha confrontar com nossas realidades, venha confortar nossos corações, mas também venha nos corrigir onde precisamos, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo vá trabalhando em cada vida, em cada mente, em cada coração, porque enquanto os mistérios do Senhor são expostos, pessoas são edificadas, transformadas, e queremos sair daqui, Senhor, mais crentes do que quando entramos aqui hoje. Ajuda-nos a isso, ó Deus. E quando estamos pregando a Tua palavra aqui, outros tantos lugares neste Brasil estão também recebendo a Tua palavra. Ó Deus, neste domingo, e eu peço que o Senhor fale, quantos templos ou quantas igrejas estão reunidas te ouvindo falar, Senhor, e que o Teu Espírito Santo esteja lá da mesma forma. E aqueles que estão pelas redes sociais acompanhando, que também sejam edificados em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. No Antigo Testamento, tempo da lei de Moisés, Deus visitava o seu povo a partir de dois elementos de culto. Um era chamado o altar do holocausto, o altar onde os sacerdotes ofereciam o sacrifício pelo pecado do povo. Um cordeiro era cortado em cima desse altar e queimado para que o pecado do povo de Deus fosse tratado. Então não esqueçam disso, o altar do holocausto. O outro altar era o altar do incenso, o altar da adoração. Sobre este altar ia um potinho, uma vasilha, e ali o incenso que subia a Deus como sendo a adoração do povo de Deus. Isso hoje não é mais necessário, nem um elemento de culto, nem o outro, porque isso, tudo o que aconteceu no tempo da lei, eram sombras daquilo que aconteceria no tempo da graça. Era a didática de Deus ensinando e preparando o povo para a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando a partir do Evangelho nós temos o completo de Deus. Mas os princípios permanecem. E aqui no altar do incenso havia o incensário, uma vasilha chamada incensário, um recipiente, onde iam alguns elementos. E esses elementos que iam nesse incenso eram oferecidos somente no altar e somente para Deus. Ninguém poderia pegar para si, ninguém poderia tirar um pouquinho para levar para casa,
ninguém podia cheirar e apreciar aquilo que era só para Deus, oferecido para Deus. E isso nos ensina que tipo de culto Deus espera de nós, que tipo de culto Deus espera da IPI de Chapadão do Sul, que tipo de culto Deus espera dos crentes pelo Brasil inteiro. Pois bem, esse texto é rico para nos ensinar que tipo de culto, o que precisamos oferecer a Deus, para que Ele aceite o culto que erguemos a Ele. E tem outra coisa, se este altar do incenso, por algum motivo, fosse corrompido, e a adoração não fosse completa e não chegasse a Deus, esse altar aqui também não seria aceito por Deus. E o pecado do povo cairia sobre o povo. Seria imputado sobre as costas do cidadão de Israel, do povo de Deus. Porque este altar não foi aceito. O mesmo, se este altar não fosse aceito, este aqui também não seria aceito. Ou Deus aceitaria a adoração e o holocausto, ou nenhum. Pois bem, para que Deus aceite o nosso culto, a nossa adoração, em primeiro lugar, para que o culto seja aceito, ele deve conter os elementos prescritos. Nós olhamos aqui nos versículos 34 e 35, que há alguns elementos que iam nesse recipiente chamado incensário. O primeiro desses elementos é o estoraque. Um dos ingredientes que era tirado de um local na região de Gileade, uma determinada árvore que gerava uma resina, e esta resina saía sem precisar de uma incisão, sem precisar de um corte. Pelo contrário, ela saía espontaneamente. Então, o primeiro dos elementos da adoração já nos diz que a adoração a Deus, o culto a Deus, deve ser espontâneo, tem a ver com espontaneidade. Isso significa que a oração do cristão é espontânea. A adoração, o cantar a Deus, em qualquer lugar, em qualquer momento, isso é espontâneo. Não precisa alguém ficar manivelando você, dizendo, olha, tem que cantar, olha, agora tem que orar. Não, é espontâneo, é em qualquer lugar. Você entra dentro do carro para fazer uma viagem, e você ali pode transformar aquele lugar, o seu carro, num ambiente de culto. A sua casa pode ser um ambiente de culto. O seu local de trabalho pode ser um ambiente de culto. Onde você estiver é o ambiente de culto. Isso é adoração espontânea. É adoração que se ergue ao trono de Deus. Em qualquer lugar, em qualquer lugar. Algum tempo atrás eu estava levando a Gislaine num local onde ela faz o tratamento de saúde, e vi um conhecido, e já cumprimentei, já entrei no seu local de trabalho enquanto aguardava ali para ter um momento de conversa. Ali nós oramos a Deus, ali nós ministramos a palavra, ali chegou outra pessoa e ouviu do Evangelho, e ao sair eu disse, nós podemos orar? Sim, vamos orar. E a minha oração foi, Deus, obrigado, porque já nessa manhã nós estamos aqui cultuando ao Senhor nesse lugar. Espontaneidade é você abrir o coração e deixar que o Espírito Santo leve o seu culto a Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. É o que diz Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O povo de Deus se reunia, 2 ou 3, e ali já conversavam sobre as coisas de Deus. Eu imagino os crentes de Colosso lendo esse texto e dizendo, nós nos encontramos e ali já é um culto a Deus.
espontaneidade. O segundo elemento que ia no incensário, a ônica, era um pó que vinha de uma concha. A concha era tirada das profundezas do Mar Vermelho e era torrada e deste pó, este pó era colocado ali. Este pó tinha um aroma penetrante. Este pó tinha um aroma que era chamado inclusive de concha aromática. E era muito preciosa, porque eram raras as pessoas que mergulhavam para tirar. Hoje, com todo o equipamento que se tem, é um pouco mais fácil. Mas imagine naquela época, alguém ir para as profundezas do mar, sob o risco de afogamento, sob o risco da diferença de pressão lhe causar danos para a saúde, e tirava do fundo do mar essas poucas conchas que trazia para o incensário. Isso tem a ver com a profundidade da nossa adoração. Isso tem a ver com a profundidade do nosso culto a Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque nós estamos em dias em que vivemos superficialidades. Gente superficial na sua profissão, gente superficial nos seus relacionamentos, uma sociedade superficial na família, uma sociedade superficial na sua relação com Deus. Por exemplo, algum tempo atrás, eu estava ouvindo uma entrevista, e talvez alguns aqui da igreja ouviram a mesma entrevista numa rede social, num canal de YouTube. Um produtor musical que não é cristão, não professa a nossa fé, mas trabalha produzindo para uma gravadora gospel. E ele dizia assim: nós precisamos, de tempo em tempo, ir renovando as nossas composições e lançando. A cada 60 dias temos que lançar, porque aquilo que o mercado gospel consome, e já não se fala mais de adoração a Deus, não se fala mais de culto a Deus, não se fala mais de cantar prestando adoração ao Senhor, mas os termos mercado gospel consome. Aí ele diz: nós temos que a cada 60 dias lançar alguma coisa nova, porque o pessoal, quando já está empolgado com essa música que gera sensações, eles já estão buscando outra que vem adiante. E pior ainda, as igrejas pelo Brasil inteiro consumindo este tipo de música superficial. Não estou dizendo que isso é pecado, mas é superficial. Não vai para a profundidade, não vai lá para baixo do mar para tirar da profundeza e oferecer a Deus aquilo que vem da profundeza do coração, da relação com Deus, da caminhada com Deus, do jejum, da oração. Era lá pelos anos 1700, quando George Frederick Handel recebeu a encomenda de compor para o rei alguma coisa, para o rei da Inglaterra, alguma coisa que expressasse a vitória de Cristo. Pois bem, e o Handel foi orar, e ele orou e jejuou 21 dias. Repito, 3 semanas orando e jejuando. Ao final de 3 semanas, ele se levanta e vai para compor, senta na escrivania. E Deus lhe dá uma visão tremenda sobre o Cristo vencedor. E ele escreve quase 30 páginas de peça musical. E do centro dessa peça musical nasce a música Aleluia de Handel, que é cantada já há 300 anos, no mundo inteiro, adorando a Deus. O Aleluia de Handel, profundidade. O que sai da profundidade, da oração, da busca intensa a Deus. Precisamos restaurar o culto em profundidade, a oração em profundidade,
a vida com Deus em profundidade, a vida de adoração em profundidade. Ônica. Mas também o terceiro elemento era o gálbano, uma resina que saía de talos espessos de uma planta que nascia às margens do Mediterrâneo e produzia também um odor, um perfume marcante e também preservava o odor. Mas diferente do estoraque, o gálbano tinha que ser triturado. E do esmagamento da planta é que vinha a preciosidade para esse elemento entrar no incensário. Pois bem, isso nos fala de adoração, culto a Deus, que é prestado em meio a sofrimento, trituração. Quando falo sobre isso, eu me lembro de Paulo e Silas, presos lá em Filipos. Diz a Bíblia que eles estavam com as pernas no tronco, já tinham apanhado por terem pregado o evangelho na cidade de Filipos, já estavam presos por causa do evangelho, eram tidos como agitadores, mas antes da meia-noite, a Bíblia diz, eles estavam cantando louvores a Deus. Quando as portas da prisão se abrem por causa do terremoto, e ali acontece depois, a seguir, a conversão do carcereiro e a sua família. Lídia já estava convertida, ali nasce a igreja de Filipos. Eu quero te dizer com isso que, mesmo quando você está sofrendo, ofereça a tua adoração a Deus. Mesmo em meio à trituração da vida, ofereça a sua adoração a Deus. Isso é adoração do gálbano. Era ano de 1910. Vieram os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg para pregar o evangelho no Brasil, partindo do norte do Brasil, Belém do Pará, vindo por todo o território nacional. E por orientação divina, eles começaram naquele tempo a igreja Assembleias de Deus no Brasil. Mas o Gunnar Wingren, vindo da Suécia com seu amigo também, Daniel Berg, também sueco, o Gunnar Wingren tinha uma estrutura frágil e ele ficou muito doente. Ele contraiu malárias, doenças diversas do nosso país. Ele também sofreu perseguição intensa das cidades por onde passava. Por último, conta a história que os jornais do norte do Brasil chamavam Gunnar Wingren de feiticeiro, de bruxo, e publicavam isso, dizendo: aquele homem, aquele baixinho europeu, tem parte com as trevas. E aonde ele ia, de repente, alguém fugia dele, alguém fechava as portas para ele. Para piorar a situação, um amigo que viera da Suécia para ajudá-lo na expansão do evangelho pelo Brasil, acabou atrapalhando e até criticando bastante o trabalho de Gunnar Wingren. E agora ele já tinha a perseguição de fora, e ele também já tinha a perseguição de dentro. E chega um dia que, caluniado, abatido, ele chega na sua casa, e ele diz para sua esposa Frida Wingren: Frida, amanhã sai um navio para a Suécia. E nós vamos nesse navio, arruma as malas lá, nós vamos voltar para a nossa terra. E a Frida se recolheu. E o missionário pensou, ela está arrumando as malas. E ele aguardou na sala. Mas de repente ela veio do quarto e disse: você aceita um chá? Vou fazer um chá para você. Vai tomando chá, porque eu tenho algo a te falar antes da gente ir de volta para a Suécia. Pois não, o que você tem a me falar? Ela disse: Deus
me deu uma canção. Eu posso cantar para você? E aí ela começa cantando. Quem já foi assembleiano aqui me ajuda. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. E aí ele perguntou, só isso? Ela disse, não, mais uma estrofe. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou o teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. E aí ele diz, agora terminou? Ela disse, não, tem mais uma estrofe. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, as que estão aguardando a salvação. E aí os dois despencaram a chorar. E o Gunnar Wingren assentou-se no chão, e a sua a última estrofe. E a última estrofe diz, quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo e glória enfim te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando do céu desfrutares perfeita paz. Quando eles se levantaram, Gunnar Wingren disse assim, não precisa mais arrumar as malas, vamos ficar aqui, Deus já deu a resposta. E eles ficaram mais 20 anos em solo brasileiro, e nesse tempo ganharam mais milhares e milhares de almas para Cristo. O louvor, a adoração, o culto, que é tirado da trituração do coração, da alma. Precisamos voltar a oferecer a Deus o culto com gálbano, um culto que não vem só dos momentos felizes e alegres e de gratidão, mas que também vem dos momentos de sofrimento e angústia do coração. Quarto elemento que ia no incensário, o sal. E a função do sal, e a Bíblia já chama ele de sal puro e santo, é justamente para que todos aqueles outros componentes não apodreçam. E Deus tem esse cuidado de colocar o sal para que a adoração não entre em estado de putrefação, para que os elementos do incensário não entrem em estado de decomposição, senão aquilo que seria o bom cheiro, aquilo que seria o cheiro da adoração, seria justamente o contrário, o mau cheiro de alguma coisa que apodreceu. Isso tem a ver com a santidade no culto. E a santidade não é perfeição, mas a santidade no contexto do Antigo Testamento é algo separado só para Deus. O culto separado só para Deus. E eu me preocupo justamente com o tipo de culto que a gente oferece para o Senhor. Por vezes, alguém está lá assistindo TV, até a hora de ir para o culto, assistindo o jogo. E aí dá o horário assim, falta 5 minutos para ir para o culto. Olha, eu vou para o culto, mas fique aí assistindo para mim. Depois me manda uma mensagem que eu quero saber o resultado do jogo aqui quando eu estiver lá em casa, lá na igreja daqui a pouco. E o corpo está aqui, mas o coração está lá fora. Isso é falta de consagração a Deus. É aquela ideia de ficar
no domingo assistindo todos os shows e tal, lá da TV, etc. E aí quando dá a hora de vir, uma chave se desliga e não se desliga. Eu e você precisamos oferecer o nosso culto a Deus, já começando de casa, dizendo para Deus: Senhor, vai preparando meu coração para o que vem hoje. Vai preparando a minha alma para o que eu vou receber do Senhor hoje. Deus vai preparando meus ouvidos para que o Senhor fale a minha alma neste culto e eu saia daqui edificado. Aí você vem mais cedo, você vem para orar, ou você ajoelha aqui, ou vai ali no espaço de salvação, a meia hora antes, e busca a presença de Deus, e consagra o teu momento para Deus. É o culto com sal. Há uma palavra muito séria em Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículos 13 e 14. Deus dizendo aos sacerdotes de Israel: vocês estão oferecendo o pior para mim. Deus dizendo: estão oferecendo cordeiros mancos. E Deus se ira dizendo: porque vocês oferecem aqui no holocausto pior para mim, eu não aceito o aqui da adoração para mim. E o texto diz de Malaquias: eu abomino os vossos sacrifícios. Quando me oferecem esses sacrifícios, eu os espalharei com o sopro da minha boca. E aí no capítulo 2, Deus é mais incisivo ainda. No versículo 3, Ele diz: porque eu não aceito esse sacrifício e não aceito este culto também. O excremento que está aqui, dos animais que foram oferecidos no sacrifício, Ele diz: eu jogo no rosto de vocês, sacerdotes que oferecem o pior para mim. Querido irmão, querida irmã, vamos oferecer com sal ao Senhor. Santidade, separação, dizer: chegou o dia de adorar a Deus com a igreja. Chegou o dia de buscar a Deus em reunião de oração. Chegou o dia de estar na presença de Deus com os irmãos. Isso é adoração com sal, separada para Deus. Mas também, em segundo lugar, para que o culto seja aceito, ele deve centrar-se, ou melhor, para que o culto seja aceito, para que a nossa adoração seja aceita. Versículo 34, cada um de igual peso. Observe que no incensário iam os 4 elementos, e o texto termina dizendo: cada um de igual peso. Isso significa o equilíbrio no nosso culto a Deus, na nossa adoração a Deus. Por quê? Porque se estiver só estoraque ali, tudo bagunça, vira apenas a espontaneidade pela espontaneidade. Mas também, se for só a profundidade, a única, o culto vira complexo. Pregações que eram para ser pregações viram uma aula. A oração vira um discurso vazio. Os cânticos viram chatos, porque é o excesso de complexidade. A vida da igreja se vira apenas em papéis, documentos e etc. Se for só o gálbano, quebrantamento, nós acabamos vivendo uma fé triste, uma fé sem celebração, uma fé masoquista que preza pelo sofrimento. Se for o excesso de sal ou só sal, aí o legalismo, é aquela ideia do não pode, não pode, não pode. E é interessante que o texto diz de igual peso, para que a gente ofereça a Deus o culto equilibrado, para que a gente ofereça a Deus o equilíbrio de todos os elementos da adoração. Também, terceiro lugar, para que o culto seja aceito, ele deve centrar-se na finalidade. Versículo 36, uma parte dele reduzirás a pó e o porá diante do testemunho na tenda da congregação. Onde me avistarei contigo, guarde essa expressão, onde me avistarei contigo. Em outras palavras, quando o culto era aceito, Deus aceitou a adoração, Deus aceitou o sacrifício,
Deus se encontrava pessoalmente com o seu povo num lugar chamado Tenda do Testemunho. Aleluia! Querido irmão, eu fico imaginando, cada dia que a gente se reúne aqui para adorar a Deus, quando a gente está saindo, a gente pode dizer, hoje eu me encontrei com Deus. A tenda do testemunho. Você pode chegar em casa e dizer, hoje eu ouvi Deus. Hoje eu estou na presença de Deus. Deus se manifestava. Era o lugar onde Deus vinha e falava com o seu servo Moisés. Por que nós adoramos no culto? Para que a glória de Deus venha e a gente tenha a presença de Deus. É interessante que há um teólogo reformado que diz isso, que quando a igreja adora, nós oferecemos o culto a Deus e não vemos isso com os olhos físicos, mas os céus se abrem e a adoração chega no trono de Deus, e anjos adoram a Deus nos céus, e a igreja adora a Deus aqui na terra. E esse encontro de culto entre o culto do céu e o culto da terra vai acontecendo enquanto a igreja está legitimamente adorando a Deus. Você pode imaginar hoje, nós estamos aqui adorando ao Senhor, e os céus estão recebendo, anjos do Senhor estão indo e voltando. Deus está sendo adorado nesse lugar, um culto celestial invade esse lugar, a presença de Deus está aqui. Uma das figuras mais lindas do visitar de Deus é Sofonias 3, 17 e 18. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Em outras palavras, quando Deus está sendo adorado, Ele desce, Ele está junto, Ele se deleita junto com a igreja, Ele festa junto com a igreja. Esse é o nosso Deus, essa é a promessa de Deus em Sofonias. No culto aceito, terra e céu se encontram, e a presença de Deus invade o lugar. Quarto, para que o nosso culto seja aceito, ele deve ter a motivação correta. Versículos 37 e 38. Porém o incenso que fareis segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor, quer dizer, separado só para Deus, exclusividade. Quem fizer tal como este para o cheirar será eliminado do seu povo. A adoração que nós prestamos a Deus é só a Deus. O culto que prestamos a Deus é só a Deus. Talvez aqui esteja a resposta do porquê as pessoas às vezes me perguntam isso. Pastor, você não acha legal assim, às vezes a gente fazer um momento de homenagem a alguém no culto, um momento assim de honrar alguém? Não, o culto é cristocêntrico, adoração só para Deus. Do primeiro ao último minuto do culto, Deus precisa ser glorificado, Cristo precisa ser levantado, é exclusivo para Ele, o nosso culto. Temos outros momentos sim, como instituição, como igreja, onde podemos fazê-lo, mas quando a proposta é vamos cultuar a Deus, vamos cultuar a Deus. Ninguém usurpa a adoração de Deus, ninguém pode tirar um pouquinho da adoração de Deus e dizer, eu tenho direito a isso. Não, a Bíblia diz que se alguém fizesse isso, seria extirpado do meio do povo de Deus. A adoração é para agradar a Deus, o coração de Deus. Talvez você já tenha ouvido expressões assim, olha, hoje o culto foi bom. Já ouviu isso? Já ouviu coisas assim, o culto hoje não foi muito bom. O culto hoje arrepiou. O culto não é para você se sentir bem,
nem para que eu me sinta bem. O culto não é para arrepiar ninguém. O culto é nosso serviço de adoração exclusivo para o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração do seu povo. Ninguém pode, aleluia, aleluia, ninguém tem o direito de tirar a adoração de Deus. Conta-se que em Alexandria um incenso era tão valioso no Egito que os escravos que manipulavam os incensos trabalhavam nus para que não roubassem nada do incenso. Não podiam, ao sair do serviço, tinham que mostrar que não tinham guardado nada do incenso que era oferecido aos deuses. Se para os deuses pagãos daquela época já era assim, imagine ao nosso Deus. Só Ele, a motivação de estarmos aqui hoje é adorar a Deus. Na quarta-feira, adorar a Deus. Nas reuniões que fazemos, adorar a Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé nesta hora, neste momento. É um momento para refletirmos. E eu peço que antes que oremos, você reflita comigo, e eu também estou refletindo neste dia sobre isso. Aliás, seriamente estou refletindo sobre isso para mim. Deus falou comigo primeiro. Mas a pergunta é: que tipo de culto estamos oferecendo a Deus? A outra pergunta: quais os elementos estamos oferecendo para Deus? Será culto em espontaneidade ou ligado no automático? Será culto em profundidade ou em superficialidade? Será culto que vem do quebrantamento do coração ou com indiferença? Será o culto que vem da preservação da santidade do sal ou da podridão dos nossos anseios humanos? Qual a finalidade? Nós estamos conseguindo entender que nos avistamos com Deus a cada final de culto, na tenda do testemunho. Qual a motivação? Agradar a Deus ou agradar a nós mesmos? Fazer alguma coisa legal para a gente? Ou se prostrar diante de Deus? E eu quero sinceramente que a cada culto a gente saia, não se sentindo melhor, mas saia dizendo: eu sou um pobre pecador e preciso da graça de Deus. Eu não merecia que Deus aceitasse o meu culto, mas Ele o aceita. Eu não merecia o encontro com Deus, mas Ele se encontra comigo mais um dia, mais um domingo, mais uma quarta-feira, mais um momento de culto. Que Deus nos leve a esse temor ao cultuar a Deus.